Você sabe o que é uma trend? Gente, trend são os desafios que viralizam aqui nas redes sociais e que muita gente faz, né? Resolve fazer aqueles vídeos para também entrar na moda, digamos assim. E a mais nova trend são vídeos que os pais fazem com as crianças de diferentes idades, de frente ali para um espelho. Aí, durante 1 minuto, as crianças ficam sozinhas num quarto, ou numa sala, no banheiro. Os pais fecham a porta para aquelas crianças falarem o palavrão que quiserem, para xingar à vontade. Esses vídeos, que num primeiro momento, né, parecem ali inofensivos, viraram febre nas redes sociais e tem milhares de curtidas. Só que essa trend está sendo muito criticada pelos especialistas, porque ela pode trazer consequências emocionais para essas crianças, consequências graves. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui no nosso estúdio a Rebeca. Rebeca que tem um filho de 5 anos, não é isso, Rebeca? Isso, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Obrigada. A Bruna também, que tem 2 meninos, não é isso, Bruna? Isso. Qual é a faixa etária dos seus meninos? Um tem 10 anos e o outro tem 5. E a Luana Marocchio, que é psicóloga. Obrigada, Luana, também pela sua presença. Obrigada, boa tarde a todos. Queria que vocês, como mãe, primeiro dessem a opinião. Vou começar com você, Rebeca, sobre essa trend. Você chegou a ver também? Vi sim nas redes sociais falando. Assim, eu não gosto desse tipo de trend, não gosto desse tipo de situação, porque você expõe a criança de alguma forma. E também esse tipo de palavra, né, no caso aí, que é uma trend para falar o palavrão, né? Usar essas expressões, que são expressões que não vão levar a criança a crescer como pessoa, não vai crescer o vocabulário dela, ela não vai aprender nada com isso. Então, eu acho que é algo que não é interessante para as nossas crianças, para os nossos filhos, se a gente quer criar filhos bem-sucedidos. E você, Bruna, qual que é a sua opinião, hein? Então, eu acredito que os pais nessa vida foram colocados como pessoas para serem intencionais na vida dos filhos. E o que é que eu estou provocando no meu filho quando eu digo para ele, aqui com a portinha fechada, você pode xingar o que você quiser. Mas quando a porta abrir, não pode. Eu estou confundindo a cabeça dele, né? Eu não estou sendo limpa porque na porta aberta ele não pode se comportar assim. Então, acho que a intencionalidade que nós pais temos que ter na vida dos nossos filhos parte daí. Luana, essa trend teria começado depois que uma mãe percebeu que a filha precisava extravasar a raiva, trancou a filha no banheiro e falou assim, vai, xinga, faz o que você quiser, né? Essa seria uma forma correta, uma forma eficaz de ensinar os nossos filhos a extravasarem essa raiva? Então, as duas mães falaram muito bem, assim, sobre essa questão da condição do exemplo, né, da instrução. E a forma de a gente falar palavrão sempre vem como uma função comportamental. Tipo, você bate o dedinho na quina, você fala tal. Então, a criança, ela não entende a palavra, mas ela entende o contexto, por isso ela repete. Para extravasar, ela tem que primeiro entender o que ela está sentindo. Então, é muito mais importante você ensinar o seu filho qual emoção está presente na vida dele do que simplesmente deixar ele falar. Porque falar, a gente brinca, até papagaio fala. Mas ele está fazendo contato com isso? O que ele vai construir, né, com essa informação de falar um monte de coisa? Vai extravasar o quê? Só palavras, mas ele não vai entender, acolher a emoção dele, entender o que ele está sentindo. E aí sim, a gente encontrar uma forma de extravasar tal emoção. Raiva, medo, alegria, nojo, enfim, igual naquele filme, né? Qual seria, então, a maneira correta da gente estimular os nossos filhos? Porque se aquele sentimento está ali preso, dá vontade de colocar para fora, como que a gente pode estimular os nossos filhos? De que forma, né? Da maneira correta? Primeiro com exemplos, a gente sendo honesto com as nossas próprias emoções, porque tem pai que não chora na frente de filho, né? Ou tem pais, levando o exemplo dos palavrões, eu posso falar, você não pode, a criança não entende, isso é coisa de adulto, mas a criança não entende, ela não entende o real significado, né? E a atenção que ela quer vai fazer ela repetir isso. Então, o que você está sentindo, como é que é isso? Deixar a criança verbalizar aonde que você está sentindo isso. Aí ela vai colocar a mãozinha no corpinho dela. Você pode comprar livros, né, didáticos, né, psicoterapêuticos para ajudar a criança a identificar as emoções. Usar filmes,
esses filmes da Disney, super famosos, vêm como quase que um manual, né? Não é um manual, cada criança é uma criança, mas é uma ajuda e tanto. Tem até um desenho que diz, se tem dois sentimentos ao mesmo tempo, tá tudo bem. Eu aprendi isso com os meus filhos. Acho que a Daniel Tigre, eu não sei se vocês já assistiram. Como que vocês lidam quando os pequenos estão naquele momento de raiva? No meu caso, só tenho um, então é mais fácil. Eu acredito que na situação dela, que são dois. No caso, ele já é mais tranquilo e ele lida com as emoções quando ele fica mais nervoso, alguma coisa, chorando. Eu já percebi que toda vez que ele quer extravasar, no lugar dele falar ou ficar mais agitado, ele vai chorar. Então, eu acolho ele e deixo ele chorar, porque ele precisa daquele momento. Alguma vez já saiu perto de um palavrão? Então, não, porque o palavrão é muito da cultura onde você está inserido, a sociedade que você vive. A criança, o contato social que ela tem, ela vai aprender ali de acordo com o contato social. E dentro da minha casa, dentro do nosso convívio familiar, nós não utilizamos esse tipo de palavras. Então, ele não tem contato. Então, por isso, ele nunca falou. E você, Bruna, como é que você auxilia, né, naquele momento em que eles estão naquela explosão de raiva dentro de casa? Então, o meu agravante é porque eles brigam. Então, quando eles brigam, eles querem agora começar a querer dar tapinha no outro. Mas é a mesma coisa que ela falou, né? A questão de não falar dentro de casa e no convívio onde a gente tem o nosso convívio social, já ajuda eles nem saberem quais palavrões existem, né, especificamente. Mas o momento da raiva deles é um momento que realmente eu tenho que chegar junto, tenho que ajudar ele a entender a raiva que ele está passando. E é até interessante o que você colocou, né, de colocar a mãozinha, porque às vezes eles não sabem nem liberar aquilo. Só que eu entendo também que quando a gente tem princípios cristãos dentro de casa, a gente impacta a vida deles pela nossa forma de agir. Então, assim, se eu bato a quina do pé, eu falo, não acredito, sabe? Eu não sai aquele palavrão, né? Então, as crianças observam isso e elas fazem imitação das nossas ações. Tanto das ações dos pais, quanto das ações de alguns colegas, né? Porque ali na escola, numa festinha, às vezes eles podem chegar e surpreender em casa com um palavrão assim, onde você aprendeu isso, menino? Onde você aprendeu isso, menina? E aí, como é que a gente corrige? Então, essa atenção, tanto para rir, tanto quanto para punir, com raiva, tipo, você não pode fazer isso. Ou então a gente acha graça. E isso vai intensificando a frequência do comportamento daquela criança, né? Então, a gente pode fazer a substituição, né? Como a Bruna mesmo disse, sai tal palavra da minha boca. Então, assim, se eu bato a quininha em vez de xingar, se na minha casa já não tem um hábito, vai ser ótimo. Mas se for a questão do palavrão, por exemplo, a gente pode falar, nossa, mas essa é muito pesada, vamos falar, que coisa! Ou então, ai caramba, em vez de falar um palavrão. É bom que a gente também se monitore, se é uma casa que tem essa cultura. Agora, se vem da cultura de fora, você vai falar, você viu que aqui em casa a gente não faz assim, assim, assim? Se os pais, o fulaninho, o beltraninho fazem assim, é lá na casa deles. Aí é toda aquela... Agora, tem pais que às vezes têm também aquele lado mais pesado na correção e acabam passando um pouquinho dos limites, né? Repreender tanto pode ser tão maléfico quanto aquilo que a criança aprendeu de errado? Pode ser, porque a criança vai começar a reprimir mesmo as emoções dela, né? E daí, nas maiores dificuldades, ela vai sentir medo, né? Ela vai ficar insegura de compartilhar com esses pais, com essa família. E aí, a tendência é buscar os amigos e, se eles não forem boa influência, é um tiro no pé, principalmente quando já está um pouco mais velho, né? Entre 10, 15 e 18 anos, onde a personalidade ainda está se formando, né? Acreditava-se até um tempo atrás, né, numa teoria lá de 1900, que a nossa personalidade formava até os 7 anos, mas isso já está ultrapassado. A gente sabe que a nossa personalidade ainda se forma entre os 13 e os 18 anos. Então, dá para moldar. 70% do nosso comportamento, gente, é moldado pelo ambiente. Se você tem um ambiente estruturado, não tem erro, sabe? É claro que tem as adversidades da vida, a gente não é super-herói de ninguém, não tá aqui para salvar ninguém. Mas é como a Bruna colocou bem, né? Se você tem boas intenções, pais são orientadores. Se você ri de uma coisa não legal que seu filho faz, você está reforçando esse comportamento dele. E depois não adianta culpá-lo, né? Falando que ele está te fazendo passar vergonha.
Olha aqui, Lenir Bonifácio diz que horror, cada dia que passa uma nova invenção que pode destruir a educação das crianças. Também tem um comentário aqui da Clara Campos, fala, a raiva dele é o Vasco, né? Que só faz ele passar vergonha, desculpe. A Leninda complementa aqui, fala, chorar é muito bom, né? Eu ensino as crianças a falar pipoca, mudar a palavra, né? Legal. E é importante que às vezes são os nossos filhos que nos estimulam também a mudar o vocabulário. Quantas amigas eu tenho, por exemplo, que antes usavam palavrão aqui, acolá, e aí depois do nascimento dos filhos mudaram completamente o vocabulário. Aconteceu isso com vocês também? Precisar mudar o vocabulário justamente com a intenção de educar as crianças? Não o vocabulário, mas acaba que você começa a se policiar com algumas ações. Principalmente na idade do meu, que ele está com 5, que você começa a perceber muito nitidamente que eles estão te copiando. Então, aí você começa a se policiar. Olha, tal atitude eu preciso mudar, porque o meu filho está copiando e não é legal isso aí. Então, a gente acaba se moldando com os filhos. A gente vai evoluindo junto com eles, né, Bruna? É verdade. Eu tenho uma amiga da academia que ela tem um filho de 5 anos também. E ela tem esse costume. E ele corrige ela. Mãe, não pode falar palavrão. Aí ela, mas às vezes eu não aguento. Então, é engraçado que como dentro dele, ele já tem como algo errado. Né? E isso é muito interessante porque às vezes ele escuta até os coleguinhas e tal. E ele vai corrigir a mãe. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada. Um beijo, galera. Ó, nada de ficar entrando nessas modinhas, não, até porque foi você que disse, né, Rebeca, da exposição também, que a gente acaba gerando nos nossos filhos, né? Desnecessário. E eles vão crescer e vão lembrar disso. Verdade. Depois vão cobrar dos pais.